Olá, ouvinte, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, onde vamos analisar mais um episódio dessa série, que é um spin-off de O Senhor dos Anéis, né? Os Anéis do Poder. Dessa vez vamos falar do episódio número 3, que se chama Eidar, né? E estou aqui com a minha querida amiga Nilda Alcarinque. Tudo bem, Nilda? Tudo bem, pessoal. Vamos aqui Opa. gravar sobre esse episódio enigmático. Sim. Também com o queridíssimo Marcos Noriega. Boa noite. Opa, boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo certo, tudo certo. Eu gostaria de começar fazendo uma correção Opa, manda ver. de algo que eu falei no episódio anterior. Eu tinha dito que os dois showrunners aqui dessa série dos Anéis do Poder estavam envolvidos com a produção e roteiro do Flash Gordon dos anos 80. E não é verdade. Eles, na verdade, estão envolvidos com a produção e roteiro do Flash Gordon que vai ser lançado ainda, que está em desenvolvimento, né? Uhum. Ah, muito bom. O toque foi dado pelo nosso amigo Felipe Pereira, né? Porque lá no IMDb não foi trocada a imagem, aí a gente pode incorrer ao erro, né? Isso acontece. É um erro honesto, né? Vamos colocar assim, né? Sim. Tá certo. E a querida Nilda também tem algo para falar logo no comecinho, antes da gente começar a abordar, né, Nilda? Eu tenho uma correção, me puxaram muito a orelha no Twitter por causa disso, tá? Porque eu falei que nessa época, que nós estamos falando Segunda Era, a Terra já tinha sido arredondada no final da Primeira Era, e não. Ela ainda é plana, ela vai se tornar arredondada no final dessa era, dessa história. Olha, Eu gente. errei bastante, assim, o período disso, né? E assim, eu falei porque... Não é porque eu fui olhar... Não, eu não olhei porque eu vi a série, vi o mapa e tive certeza absoluta, né? Aí meu amigo falou, tá errado aí, pega lá o livro. Eu fui pegar o livro e realmente... Aí foi fazer o check, né? E assim, falando em cronologia, isso é uma das coisas que estão reclamando da série, e verdade, quando eu fui dar uma olhada, a cronologia tá toda torta nessa série. Eita. Tá? Porque esse episódio agora eles vão parar em Númenor, né? Essa rainha que aparece lá, o chanceler, tudo, nessa época, os anéis já tinham sido forjados, fazia muito tempo que o Sauron tinha forjado os anéis. Então, assim, eles estão dando uma bagunçadinha aí na... Então, na cabeça até da galera que acompanha os livros e tá com, né? Sim, né? A gente tem algumas ressalvas para fazer, né? Claro que você tem críticas de todos os tipos. Tem gente que está dando críticas ótimas, tem gente que está com raiva de tudo, e tem todo tipo de espectador, né? E tal, e é claro, tem um fandom que está, como você, né? Apontando as coisas que estão fora de contexto, fora de sua época e tal. Mas a gente vai falar então aqui do episódio, né? Comentar um pouquinho dos arcos, a gente tem perguntas, a gente quer saber, inclusive, a opinião sua, Nilda, né? De algumas coisas que eles vão colocando, que sempre nos ajudam a esclarecer, né, Marcos, né? O que nós estamos assistindo. Mas, a princípio, só colocando aqui antes da gente começar a falar de alguma coisa, uma das críticas que as pessoas estão colocando é a questão da progressão da história, né? Que o pessoal está achando que está tudo muito... Como é que é uma palavra para... tipo, tem muita exposição de diálogo. Tem gente que não gosta muito de diálogos expositivos, sabe, Nilda? Quando entra um personagem, mas ele tem que explicar. E em cinema, entendeu? Tem muito isso, né? Mostre, não fale, né? É claro que aqui é um universo, acho que muito rico e, como você colocou, com muitos detalhes. Talvez seja necessário. Dizem que a partir do próximo episódio, esses diálogos expositivos e essa lentidão, vamos colocar assim, né? Onde as coisas estão acontecendo lentamente, as pessoas querem perguntar o propósito de uma ou outra coisa que os personagens fazem, vão ser mais elucidados ali para o público, né? Mas é apenas colocando aqui, porque, é claro, a gente aqui... Veja bem, eu me sinto de uma maneira quando assisto o episódio, o Marcos se sente de outra, a Nilda se sente de outra, e por aí vai. Aqui ninguém tá todo mundo, né, no mesmo... Cada um tem a sua própria opinião, e cada um tá apreciando, dependendo da sua bagagem, por aí vai, né, Nilda? Não, e eu tô vendo os episódios pelo menos 2 vezes, porque
A primeira vez é o maravilhamento de estar vendo, certo? Aí você já vai meio que percebendo uma coisa a mais, uma coisa a menos. Aí eu vejo de novo, até porque eu posso não ter pego alguma coisa, porque tem uns diálogos e tudo mais. Eu não vejo problema nesses diálogos expositivos, porque eu acho que essa coisa do não mostre, né? Não fale, mostre, é uma regra interessante, mas que o pessoal leva muita ferro e fogo, e isso acaba cortando. Eu já vi gente falando isso sobre livro, né, tal. Isso às vezes acaba cortando uma outra veia de produção, sabe? Sim, todo mundo faz do mesmo jeito sempre. Sim. Eu acho meio complicado que isso seja uma regra tão impositiva assim. É Mas assim, claro. eu vi, assim, foram 3 episódios apresentando o mundo, tá? Porque terminou de ser apresentado agora o grande reino de Númenor, né? Que não tinha Sim. sido apresentado nos 2 primeiros episódios. E assim, o primeiro episódio foi reconstituindo a história praticamente desde a criação do mundo. Aí a segunda foi apresentando os reinos que estão lá na Terra-média. E agora esse um apresentou o outro lá, né? O outro reino. Ah, sim, maravilhoso. E Mas o mundo vamos. dos orcs também, Oi, porque não tinha sido perdão, apresentado minha o amiga, mundo. repete, só que eu falei em cima de você, repete. Não, é que todo mundo, a gente está falando de Númenor, né, que foi reapresentado, mas foi apresentado o mundo dos orcs também, lá no sul. Porque a gente só tinha visto os humanos, agora o mundo dos orcs foi agora que mostrou. Aham, exatamente, exatamente. Mas vamos lá então. A Nilda muito sabiamente puxou a questão de Númenor, né? E ela falou uma palavra que eu acho que é uma palavra que todo mundo é capaz aqui de concordar totalmente nisso, a questão do maravilhamento, né? É tudo absolutamente, incrivelmente bonito, né? Você tem Númenor e você tem as grandes estátuas, né? E você vê uma civilização grande, né? E depois vai ser até mais expandido, vai ter umas visões de cima, uma cidade iluminada. Isso é uma coisa absolutamente sensacional. E mais do que isso, você vai ter, então, você vai compreender para quem está meio caindo de paraquedas, né? Que vem talvez com a bagagem dos filmes do Peter Jackson, que são bem baseados nas obras do Tolkien, né? Que você tem ali, como a Nilda falou, a rainha, que vai ser apresentada a gente, que é a Miriel, não é? Que ela é uma regente. Diz que o pai dela, ele se encontra numa torre, né? E ele é referido ali como chanceler, não é? Pharazôn. Eu estou falando besteira, o pai dela, né? Não. O chanceler é é o aquele cara com cabelos brancos, barbudo. Ah, obrigada, porque eu também achei que o nome do pai dela é falado, o nome do pai O da. rei não aparece, na verdade, né? Ele tá numa torre em algum lugar e ele nesse episódio pelo menos não aparece, não é isso? Mas você vê que é interessante pelo que eu estava escutando as pessoas falarem, queria perguntar para a Nilda, claro, tem muita coisa a dizer, a questão da longevidade, porque você tem Númenor foi provida ali para os humanos pelos elfos, não é? E eles têm uma certa longevidade, tanto que eles se referem tanto mais ao Albrand, né? Não a Galadriel, como pessoas inferiores, né? Então falam assim, vocês são pessoas inferiores. E falam isso com uma tranquilidade, né? Porque parece que eles não ficam doentes, né? Tem todo um background ali, né, Nilda? Nem todos os humanos que moram ali têm essa longevidade que chega até a 400 anos. Mas por morarem muito perto, eles são no meio do caminho entre o reino abençoado, né, aquele um que e por ter recebido dádivas, eles vivem muito mais que os humanos normais. Mesmo os que não têm, porque os que vivem mais 400 anos são os que descendem do irmão do Elrond, são os descendentes do Elros. Tá? Então, esses vivem, que são a família real, que são 6. E assim, ali a Galadriel fala, isso aqui foi dado pelos elfos, e a rainha também fala, não, isso aqui foi dado, a gente comprou isso aqui com sangue, e é verdade. Tá? Inclusive, assim, não é bem os elfos que deram, quem deu para eles foram os Valar, que são aqueles seres que moram lá em Valinor. A Galadriel também está sendo bem soberba ali, na hora de falar. Ela passa essa impressão, né? Soberba, brava, né? Orgulhosa. Mas agora Mas o outro também já grita, né? Peraí, não é assim não, querida, vamos lá. Nilda, desculpa te interromper no que você estava falando, mas já que você tocou nessa questão dos Valar, eu queria te perguntar quais as diferenças e semelhanças entre elfos e Valar? E o pessoal de Valar, os Valyrianos. Não, Valyriano não, desculpa. Entre os elfos e os Valar.
os Valar seriam como os anjos superiores, assim, Uhum. na mitologia de Tolkien, Eru, quando criou o universo, ele criou os Valar, e os Valar ajudaram ele a criar o restante do universo com as canções. Uhum. Então, eles ajudavam a cantar. Então, assim, Eru é o Deus criador, é o Deus supremo, o único que criou essas criaturas, Eles são que como se nós fossem entendemos demiurgos. isso. Que na obra de Tolkien ele fala que os humanos acabam entendendo ele como deuses, apesar de eles não serem deuses. Mas, assim, é muito parecido com o que nós entenderíamos como deuses. E o que é um demiurgo, gente? Isso que eu perguntar. O que é isso? Nunca escutei essa palavra, Marcos. O que é isso? Quando, por exemplo, um Deus vai criar alguma coisa e ele faz a criação daquilo por intermédio de um outro ser que já é criação dele também, mas que é uma espécie de operário na criação de mundos e de universos para esse Deus superior. Quem faz esse Ah, papel é um demiurgo. entendi, Algo assim, entendi. né, na verdade. Ah, legal. Os demiurgos tem muitas mitologias em que tem o Deus que cria tudo, aí ele cria outros deuses são filhos dele, ou cria dele, ou nasceu do sêmen, ou nasce da lágrima, tem aquele monte de maneiras, né? E aí, normalmente, ele não é adorado, ele é lembrado. Quem os humanos adoram mesmo é o Deus do raio, do trovão, da chuva, disso. E os Valar tem muito isso. Ele tem o Valar da terra, tem o Valar da água, o Valar que gosta das plantas, o Valar que gosta dos animais, o que traz o sol, o que traz os ventos, sabe? Tem tudo Uhum. isso. É tipo Então, aquele deus lá do desenho da Moana, por exemplo, né? Que ele ficou esquecido na história dele, né? Olha o link meio doido que eu fiz aqui, mas lembrei disso, né? Porque ele fala que criou tudo, né? Só que as pessoas lembram dele mais pelo que ele tomou, né? Do que ele criou, né? Mas, mas é muito legal. Não, e como a gente está falando, né? É claro que aqui você tem até por questões de são um apêndice, né? Só está até no IMDb, tá aqui, né? Que o roteiro é baseado nos apêndices, né? De The então, Lord of the Rings, né? talvez essas mudanças todas que eles estão fazendo é porque eles não podem avançar no livro chamado Silmarillion, que ninguém tem o direito autoral desses livros. Porque o Silmarillion é a compilação desse universo que o Tolkien fez, mas ele chegou a não publicar em vida. E quem compilou foi o filho dele, o Christopher. Uhum. Ele nunca vendeu o direito autoral. Então, assim, o livro é do Tolkien com o filho dele. É considerado assim. Então, Sim. é todo um imbróglio para conseguir o direito autoral disso. Não é só ele Uhum. querer, porque o Christopher já faleceu, isso entra no testamento. Então, as coisas que foram publicadas no Silmarillion e no Contos Inacabados, que a gente lê, que tem toda essa parte da história, não tem direito autoral. Então, eles têm que usar o que está nos apêndices. E os Uhum. apêndices está menos não está tão explicado, tal. Então, eu acho que por causa disso eles estão se dando a liberdade de mudar várias coisas. Que fala, não, porque se eu usar aquela outra coisa, eu vou estar entrando Uhum. no livro que não tem direito autoral. Uhum. Que eles não Ah, compraram. interessante, interessante. Tem todo um milindre em relação ao que você Uhum. pode usar, que você não pode usar, que é complicado nas obras do Tolkien. E isso dificulta, traz uma dificuldade a mais para quem está escrevendo o roteiro, porque a pessoa precisa preencher lacunas para que a história, né, se complete. E obviamente, as obras do Tolkien, elas conversam umas com as outras, elas são meio que continuidade de uma mesma gigantesca história da criação do mundo até e das eras, né? Uhum. É como se tivesse que contar a história de uma era sem poder fazer referência a outra, né? Ou Sim. e ao mesmo tempo, se você muda alguma coisa para não acabar fazendo referência direto a textos que você não tem o direito, você pode também desagradar os fãs, porque vão ver uma coisa que não está, vamos dizer, numa linha direta de ligação com a outra, né? Que os fãs que leram tudo sabem, obviamente, né? As Não, mas referências todas. agora voltando, né, à série, bem, é engraçado porque eu tô assistindo pela Amazon e a Amazon ela tem aquele negócio de você clicar e aparece um personagem, você clica, aparece o autor e o nome do personagem dele. Sim, isso é Então, muito legal. Uhum. começa a história com a Galadriel e o rapaz lá no barco, eles estão na parte de baixo, meio como prisioneiros, aí eles vão para cima e vê um cara.
enquanto ele não fala, o nome dele não é falado, só aparece o nome do ator, não aparece o nome do personagem dele nessa listagem. Só quem assiste pela Amazon vê, tem uma, né, vai aparecendo ator tal, embaixo o nome do personagem. Não Sim. aparece. Isso é Só depois bacana. que é falado o nome dele é que aparece o nome dele. Na Ah. segunda vez que eu vi, eu falei, não é possível. Eu fui olhar e continua, sabe assim? Só aparece, aparece o nome do Eles ator, fizeram um não aparece esquema quem é. no algoritmo que aparece só no momento em que é falado no episódio, né? Só depois que é falado o nome dele que aparece que ele é o Elendil. Antes disso, eu peguei e falei, por que ele não tá? Isso aí deve ser o Elendil. Não, e esse Por nome, que não quando tá você aparecendo escuta, o né? nome dele aqui? Será que é outro? Eu me enganei? Sabe assim? Não, e é legal você mencionar, porque justamente vai ter esse negócio, a Galadriel vai ser apresentada ali para regente e para esse cara que eu me enganei, né? Que é Que é o o Pharazôn. chanceler, o Pharazôn, né? E engraçado é que logo de cara ela vai ser muito realmente orgulhosa e o Halbrand, ele fica tentando acalmá-la, né? Falando, ó, calma, segura aí, né? E tal. E eles conseguem, com isso, pelo menos um pouco mais de tempo, né? E tal, para essa hostilidade. Até depois você falou do Elendil, né? A rainha vai conversar com ele, vai falar para ele, ó, vai falar para ele fazer alguma coisa, que pelo que eu entendi é algo até mais além do que apenas seguir a Galadriel, ficar próximo a Galadriel. Eu subentendi na minha cabeça que talvez seja até talvez ajudá-la a sair de lá, né? E aí no intento dela, né? O engraçado é que o nome dele diz que o significado é amigo dos elfos, né? Achei isso muito fofo. E Amigo das Estrelas também. Sim, ai, que lindo, muito bom. Não, e é uma curiosidade, porque o pai porque teve toda uma briga, uma cisão política ali naquela ilha, que eles falam, a gente não mais recebe elfos e tudo mais. Só que não é todo mundo que é desse lado. Existe um povo que eles chamam de os fiéis, que é o Elendil e a família dele, e aquele pessoal lá que ele vai visitar, faz parte dessa turma do Partido dos Fiéis, que são os fiéis aos Valar e aos Elfos. E tem um pessoal que é contra. Esse chanceler Pharazôn, ele é do time contra. O pai da Tarmiriel é a favor dos fiéis. Tanto que tem uma hora lá que não, eles vão numa biblioteca, né? E essa biblioteca só existe porque o rei deixou, né? Mas assim, ela é fiel. Então a rainha provavelmente está jogando com isso, porque ela não pode falar explicitamente que ela é a favor dos elfos, que ela vai ajudar a Galadriel, porque senão corre o risco dela ser deposta. A gente percebe uma coisa interessante, que a atriz, ela fala, né? E a gente percebe que o personagem, na verdade, a rainha, ela mantém uma espécie de máscara, né? De uma expressão no rosto, tentando evitar de qualquer maneira que a expressão do rosto dela atraia alguma coisa que ela possa estar pensando ou sentindo, né? Sim. E isso acaba passando, às vezes, como a atriz ela tá com a mesma expressão, mas no caso dela, você percebe que a rainha precisa esconder o que ela pensa e o que ela sente na hora que ela está pronunciando determinadas coisas que ela está falando. E a gente sente muito isso na atuação da Cynthia Adal Robinson. E eu achei interessante isso, né? Na hora isso me deu na cabeça, ela está realmente escondendo algo, né? Que possivelmente uma simpatia, né? Pelos elfos, diga-se de passagem. Não, e nessa parte aí, que é a parte de Númenor, né? Várias coisas a gente vai descobrir. A gente vai descobrir um pouco mais sobre o Halbrand, né? Que na verdade ele é um rei exilado das terras do sul, não é verdade? E você vê que ele me lembra, claro, é um paralelo que é feito até com o próprio. Ai, agora me deu branco, hein, gente? Peraí. Aragorn? Obrigada, ó, tá vendo? Com Aragorn, porque ele também é um cara que tem vergonha do passado dele, né, e tal, e ele fica tentando evitar isso daí, e tem a questão do Morgoth, né, que isso daí meio que queima o filme, né, quando o pessoal recorda isso, né, parece que é uma coisa que depõe contra ele também, né? Mas tem uma coisa que ele fala lá, que teve um juramento de sangue do ancestral dele. Né? E aí eu não sei, porque eu não sei se ele foi exilado ou se ele está fugindo de lá para não ter que responder esse juramento de sangue. Ele pode ser um inimigo da Galadriel também futuramente, né? Seria interessante, né, gente?
Porque né? há a chance dele ser, porque o Sauron vai dar 9 anéis Uhum. para 9 reis humanos. Vixe, já pensou se ele é um dos 9, cara? Isso ia Então, ser triste, hein, cara? Assim, que só se a sabe gente o nome de lembra. um deles. Uhum. Os outros O, ninguém sabe direito. a série parece estar desenhando nele uma personalidade assim de moralidade bem ambígua, né? Uhum. Diferente do que a gente via, por exemplo, no Aragorn, que era uma pessoa de moral Sim. sólida como uma rocha, né? E Violento, né? O Albrandi tem um momento que ele briga no bar, né? Ele tenta ser conciliador, mas ele não consegue, né? Ele acaba sendo seguido e é bem violento a briga. Ele quebra osso, é um bagulho. sim, depois, depois de ter enganado os caras para roubar o brasão de um deles, né, e tudo mais. Então ele é um personagem que a gente fica se perguntando onde essa ambiguidade moral dele que está se desenhando pode levá-lo, né? E se é Uhum. que já não levou ele por algum caminho não muito bom antes, né? Que a gente que não sabe, a gente não viu ainda, Uhum, né? Mas seria interessante, né, Nilda, se a gente sente uma certa até tensão sexual, porque a gente não sabe em qual Uhum. momento, se ela já conheceu o marido, né, dela, né, que todo mundo conhece a história do marido dela, né, e tal, que eles se separam por um certo período. Porém, aqui, nesse momento, não tem nada descrito para a gente enquanto espectador. Então, esse cara é um cara que até parece, né? Né, aquela É, tensãozinha meio arquivo X, né? Sei lá. de namorada. É uma coisa que tá desagradando fãs um pouco. Isso, Sim. porque não tem isso de atração da Galadriel por um humano. Não existe Aham. nada sobre isso. E Justo. assim, e o fato porque como essa cronologia tá torta em relação ao que aparece nos livros, a gente está na dúvida, vão inserir o marido dela em que parte? Porque assim, não uhum. É. sei se o pessoal que está estudando sabe, mas o Elrond vai casar com a filha da Galadriel. Vai vendo, Uhum. olha lá. Vai vendo, assim, sabe? Então, ela nem apareceu o cara que ela pretende casar, ou pelo menos ter alguma menção, sabe? Quando ela estava, quando ela foi, sei lá, no capítulo passado, quando ela estava lá é, falando com o Alto Rei, que ela fala com o Elrond, tivemos notícia do Celeborn, seu noivo, sabe? Não teve nada disso, só para mencionar, será que ela é noiva? Não sei, Também, né, eu sabe? também achei que deveriam ter falado, porque tem importância dentro da história, ainda mais Sim, se, como você falou, o Elrond vai casar com a filha dele, né? Ela é A vó sim. gente, da Arwen, gente. a gente acaba Galadriel. deduzindo que ela ainda não tá noiva ou tem algum relacionamento com o Celeborn ainda. A gente acaba deduzindo isso, né? Não sei se pela cronologia, seguindo a risca, ela já deveria estar noiva ou casada, né? Mas na Já série. deveria, se Ah, é o final da Segunda Era. Hum, Mas a Forja dos Anéis não é no final da Segunda Era, mas pelo meio da Segunda Era. certo. Então a cronologia tá torta. Então não dá pra gente ah. saber É. o Tá que eles meio estão let it go, fazendo. né? A gente tem que assistir, né? Mas de qualquer maneira, só para a gente poder fechar, eu tenho uma pergunta para Uhum, fazer para você, Nilda, porque essa é a parte do episódio onde a gente tem um grande encantamento. Eu tive, né? E uhum, você também, claro, é muito belo o que foi feito ali, né, em CGI, o que foi construído. A gente recorda, e o Marcos me lembrou dos Argonautas, né? Aquela cena uhum. dos barcos. E o Marcos falou um negócio que eu quero te perguntar, Marcos, ou tu quer perguntar o negócio lá da cidade? Porque quando eles passam ali nos Senhor dos Anéis pelos Argonatos, é uma sobra do que já foi Númenor? Então, sim, porque esse povo de Númenor vai migrar para a Terra-média. Uhum, Aquela cidade de Minas Tirith que aparece lá, aquele monte de coisas, são construções desse povo que migra para Uhum. lá. olha, Várias partes são construções desse povo que migra para lá. A gente nota a semelhança da arquitetura e a questão da árvore também, né? Uhum. Que é uma espécie de dama da noite, né? Enfim, do universo do Senhor dos Anéis, né? Que no final no entardecer ela começa a exalar um perfume, essas coisas, né?
Ela não tem, acho que exatamente perfume, mas a questão dela abrir ou não folhas e folhas, e quando ela morre, isso é um sinal negativo, mas aí você consegue pegar uma muda e plantar novamente, e quando brota de novo, brota a esperança de novo, quer dizer que o mundo vai ficar bom. Tem todo um simbolismo essas A Miriel árvores. fala que quando caem as folhas são como lágrimas, né? Dos Uhum. Valar e tal. E se nesse segmento que tem de Númenor, tem, é claro, a descoberta, porque sim, a Galadriel ela vai ter numa biblioteca muito antiga, junto gente, é muito nome, Elêndio. Uhum. junto com Elêndio, e ela vai descobrir que, na verdade, aquelas marcas não são apenas marcas ou signos, e sim é um mapa. Né? É, E isso vai ter uma função dentro da história. A gente fica meio nesse ponto aqui nesse momento. só. Desculpa. Não, pode falar, Marcos. Não, só para antes da gente só perguntar se você nessa construção que eles fizeram de Númenor, Uhum. além de óbvias referências, né, a obra do Tolkien em si, para completar lacunas, eles acabaram lançando mão de alguns elementos que lembram os fenícios, os gregos. Vocês acharam interessante isso? Romanos, né? Romanos, desculpa, romanos, fenícios, enfim. Vocês acharam que acaba casando bem com o que o Tolkien propunha? Sim, acaba casando, sim. Uhum. Sabe, porque ele tenta, o Tolkien tentou fazer toda uma mistura de mitologias, né? E por mais que a gente fale que os principais elementos vêm da mitologia nórdica, celta e ali da Irlanda e tudo mais, ele pegou outras coisas e colocou, Uhum. porque ele constrói meio que o mundo todo. E eu achei que ficou bem interessante ali. E assim, além de toda essa coisa da Galadriel, tem a apresentação lá dos marinheiros, né? Que aí tem o filho dele, Sim. que é o gente, Isildur. Isildur. Eu até fiquei brincando com o Marcos de gritar: Isildur! Eu fiquei com vontade de pular dentro da tela e dar-lhe uns tapas, falar, seu filho da mãe, é o que tu vai fazer Não, mais pra e que frente? bom que a Nilda lembrou, né? Que não tem apenas o Isildur, mas vai ter também a irmã dele, que essa daí tá fora do cânone, né? Qual que é o nome dela? É a Earien, uma coisa Arya, assim. né? Um negócio assim que isso mesmo, é a Arya, né? Que Earien. ela é uma figura de fora do cânone, né? Que foi colocada aqui e as pessoas sabem muito pouco sobre ela, né? Apenas que ela é uma pessoa importante que vamos colocar assim, ela vai conseguir estudar e tal, conseguiu ser chamada para fazer a faculdade deles lá, né? E tal. Porque são guildas de profissões, isso é uma coisa meio medieval, mas é uma coisa que não é só medieval. Em vários lugares tem, você tem que ser treinado junto ao pessoal daquela área, né? Então tem o Halbrand, quando ele rouba lá a coisa, é porque ele queria entrar na guilda dos ferreiros. Mas não é só pegar, porque o pessoal sabia. Eu vi aquilo, eu falei, gente, ele tá sendo muito burro. Porque você tem que ser formado na guilda, alguém tem que te conhecer, não é só apresentar O símbolo. o símbolo, entendeu? Alguém vai te Sim. conhecer, porque você é treinado por um daqueles mestres. É Né? verdade. Isso é uma prática que O Albrand quer ser faz. ferreiro, é verdade. Ele fala, pô, Exatamente como era na Idade Média. Você tinha as guildas funcionavam como uma espécie de sindicatos, né? E você não Sindicato e podia simplesmente escola, né? Você não podia chegar numa cidade e falar, não, vou ser ferreiro aqui também, vou ser um livre empreendedor, né, construtor de espadas, porque você tinha que se reportar à guilda, que normalmente também era organizada pela igreja, então você tinha que se reportar à igreja também, né? interessante, não sabia Tinha. disso. Então, tem uma hora que eles estão conversando lá, o Elêndio com a Earien e o Isildur, e tem uma hora que ele fala assim, porque eu vi o Anarion falou tal coisa, que é o irmão do Isildur, porque eles tem dois irmãos, o Elêndio tem 2 filhos, não tem nenhuma filha. Mas estão Mas é inventando aí. Mas ele emocionante, né? menciona ela. E assim, agora eu vou falar assim, meu momento fã de nada, porque eu estou percebendo que eles estão inserindo alguns nomes em personagens secundários, que é nome que aparece, por exemplo, no Senhor dos Anéis, em outro contexto. E naquele navio tem um menino que se pendura lá Que quase cai, né? no cabo, quase cai e tudo mais. E o pessoal lá fica chamando ele de Inrail. Inrail é um príncipe de uma cidade chamada Dolmenhof, que aparece no final do Retorno do Rei. Ele é o príncipe cisne, que tem lá descendência talvez élfica, um monte de coisa. E assim,
é um jogo, é um easter egg para fã, entendeu? Eu vi aquilo lá e falei, olha, apareceu um Israel. Mas é fã ver, porque é só assim, apareceu ele ali, chama, talvez né? não apareça mais, entendeu? É só aquele easter egg para dar um gostinho assim pro fã falar, ó. Ah, que legal. Não, é maneiro. Foi interessante essa abertura feita de Númenor e tal, e a beleza, e você vê, você tem aquela visão noturna, né, e tal, porque você vai ter a regente indo lá conversar com o pai, dar a entender que ele sim está vivo. Então tem muita coisa que você tem a descobrir. Mas o ritmo incomoda as pessoas. As pessoas acham que o ritmo está muito lento. Veja bem, eu entendo que está sendo construído algo ali para outra coisa, né? Então, mas tem a gente está se incomodando com a questão do ritmo, né? E com os ganchos dos cliffhangers, né? Esse episódio ele é dirigido por um diretor chamado Wayne Ip. E você até estudou um pouquinho o que esse diretor faz, né, Marcos? O Wayne Ip. Então, não, ele é um cara que ele tem bastante experiência na TV, mas ele nunca foi diretor principal de nenhuma série. Ele é um cara que ele trabalhou mais por exemplo, você tem o diretor principal de uma série e você tem ele aqueles episódios que são meio filler, ou episódio que chamam algum outro diretor para dirigir aquele por causa da agenda também dos diretores principais. Então ele não é alguém que tenha experiência por exemplo, em pegar o terceiro episódio da primeira temporada de uma série ou de ser o diretor principal de alguma temporada. Acredito que no caso aqui também seja algo semelhante. Eu não sei quais serão os próximos diretores, mas não acho que ele vá também ficar em muitos episódios. É o diretor meio contratado que chamam, né? Quando é o cara que é tipo assim, é um diretor que ele não tem ele não coloca, impõe a visão dele. Assim, ele é um diretor contratado, experiente. Você vai ver aqui, ele, por exemplo, está em vários episódios por exemplo, daquela série Rap, a Roda do Tempo, Patrulha do Destino. Então ele trabalha mesmo como diretor contratado de várias séries de TV, até que muito famosas, né? Diferente do Bayona, que dirigiu os 2 primeiros episódios, que é um diretor que ele já tem uma carreira estabelecida no cinema, tem um senso estético e uma, digamos assim, um traço autoral muito forte nos trabalhos dele. Inclusive em outras séries que ele também dirigiu episódios, né? A gente citou até Penny Dreadful, por exemplo, né? Enfim. Uma das minhas séries favoritas, né? Mas, opa, diga, minha amiga. Eu tô vendo esse pessoal falar do ritmo, eu pessoalmente não estou me incomodando, porque eu percebi que assim, a série só começa mesmo no segundo episódio. O primeiro foi muito uma apresentação de mundo. E tá seguindo uma coisa parecida com que nós nos acostumamos em Guerra dos Tronos, que é você ter vários núcleos diferentes e bem distantes geograficamente, e que um não sabe o que o outro está fazendo. Sim. Então, é meio que isso, só que a estética e a história do Tolkien provavelmente vai tentar colocar isso numa linha, uma forma mais linear, não vai poder acontecer como em Guerra dos Tronos, quando você vai para o segundo núcleo, chega alguém e conta o que aconteceu no primeiro, entendeu? Não vai poder fazer isso, pelo menos até o momento ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que está acontecendo em cada núcleo. Ainda mais na Terra-média, as distâncias são longas, né? Sim, com certeza. Você tem estruturas de roteiro em que, por exemplo, os núcleos são diferentes, mas desde o início você sente que determinados fatos que acontecem no núcleo vão influenciar diretamente o outro. Aqui, na verdade, as histórias vão tender a convergir, a gente sabe, em algum momento, né? Por isso que você tem essa coisa é diferente de você assistir uma série tipo Lucifer, em que, por exemplo, citando um exemplo genérico, né? Tem o núcleo da investigação criminal e tem o núcleo da família do Lúcifer, que é lá no céu. Mas aí, por exemplo, aparece um cara morto com um objeto que veio do céu. Então já os núcleos as histórias deles estão sempre se misturando. A intenção é haver a convergência, né? Tanto vai que se você mais para frente. A história do Albrand mesmo, ele fala que é das terras do sul, né? E o que está acontecendo por lá? A gente vai ter essa informação mais para frente. Mas eu queria, não sei se eu posso fazer isso agora, passar para o outro núcleo, posso? Posso? Tá bom, vamos lá, senão a gente estoura, hein? Tá, não, só rapidinho, só para completar,
Assim, a maneira como foi representado Númenor em termos de cenografia, de CGI, de escopo da produção, eu não tinha visto algo igual na televisão até hoje, nem em Guerra É, dos Tronos. É algo que é incrível. realmente impressionante. E o uso da trilha sonora, olha, é. Nossa, a gente vai ter que falar da trilha, porque o Bear McCreary ele Uhum. tem feito um trabalho excepcional com a trilha, Ah, hein, gente? aliás, voltando, trilha, só uma coisa extra que não tem a ver com isso, que no episódio passado, quando eu gravei, eu falei que eu não tinha muito prestado muita atenção na abertura, né? E para esse eu cheguei a ver um vídeo que eu acho que eu mandei para você no Instagram, não sei se você chegou a ver, Angélica, de um Ai, cara falando caramba, que aquela eu sou terrível no Insta, eu sempre fico perdendo o, as menções. Sim. o Insta é horrível, mas aquela abertura, ela não ela é efeito prático de areia colocado numa tipo uma prancha e que sons e música vão fazendo Pois ela se é. mexer e formar aqueles Menina, padrões. eu fiquei simplesmente de boca aberta quando soube disso. Eu até recordei aquela questão de imã e tal, mas o negócio é o som, cara, Então, formando as imagens. Aí você recorda a esposa, né, do Durin falando que ela emitia o som, né, para o- saber aonde eles podiam ou não cavar na não é só montanha. isso. Meu Deus, O mundo de Tolkien foi criado com os Valar cantando. sim. Uhum. Foi criado com música, né? Exatamente. A música é fundamental, o som é É, fundamental, ele cria, né? eu só lembrei Exatamente. isso porque, assim, tem todo um cuidado com música, até nessa parte da abertura que eu não tinha me Olha, dado que conta. bom que você lembrou, minha querida, porque é maravilhoso mesmo, viu? Mas vamos para lá, vamos passar para um próximo núcleo, que eu acho que é um núcleo que também tem muitas coisas interessantes, né, a se explorar, que é o núcleo ali dos pés peludos, né? Você vai ter eles ali, continuam ainda fazendo ali eles estão fazendo um festival, não é verdade? E é um segmento até que muito bonito. Eu gostei de tudo nesse núcleo também. O Marcos falou da beleza de Númenor, mas aqui você vai ter a palha, a folha, né? Aquela coisa quente, né? Que te recorda The Wicker Man, sei lá, sabe esses filmes onde você tem a coisa Wicca, né? Uhum. A coisa bruxa, né? Eu gosto disso. E aqui você vai ter o discurso. Claro, vai ter, tá acontecendo coisas entre isso, né? Que a Nori está procurando ali um mapa de estrelas para entregar para o estranho, mas você tem o discurso do Sadok Burrows, né? Que Uhum. ele fala sobre os que foram deixados para trás. E eu me sinto muito emocionada, porque eu achei muito bonito isso. Porque eles recordam, é um in memória, né? Que eles fazem de todos que foram deixados para trás. Tem um momento que eles riem, né? Porque tem aquele que foi picado por abelhas, ele era um Uhum. cara meio desastrado, e todo mundo sorri. Você descobre que a Papoula, que é muito amiga da Nori, que ela não tem familiares, perdeu, né, os pais, então é tudo muito bonito ali, eles estão ali, né, conversando e recordando, né, os seus E- finados, né? Aquilo ali é uma mistura de quando você faz, por exemplo, eu não sei, né? A pandemia meio que cortou isso da gente, a gente não teve direito a isso, mas a gente fazia um funeral e você começava a contar as histórias do falecido, né? Que você lembra do que aconteceu, e aí às vezes você até ri das coisas. Então ali Sim, eles porque a estão lembrando. pessoa, as pessoas têm. Eu mesmo fui num funeral não faz muito tempo, né, da Uhum. mãe da minha cunhada, e a gente falou dela e lembrou das coisas engraçadas que ela fazia e como ela era generosa e tudo. Ela faleceu de velhinha, né? E tal, estava doente. Mas assim, foi uma coisa muito. Isso ajuda a gente se curar, né? A gente se Não, cura, né? Lembrando com é, 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 carinho, né? foi um grande problema da pandemia, né? Uhum. Eu perdi um irmão nessa pandemia e assim, Uhum. o Lamento. funeral não deu tempo dos parentes virem, entendeu? Sabe? Porque Uhum. era 2 horas em terra e acabou. E a gente teve falta disso. Mas aquilo ali é meio que não só isso, mas também era um grande terror, porque é um aviso. Olha, se você não se encaixar na caravana, nós vamos deixar você para trás. Uhum. Sim, é brutal o É, negócio, né? é Sim. brutal. A gente lembra dos que ficaram para trás. E alguns ficaram para trás porque escorregou, caiu, ficou debaixo da neve e a gente não pode E, ficar e, tirando o você e o daí. pai, e o pai da Nori tá com o pé machucado, né? Com o pé É. ferido, né? Sim. A gente. É interessante você ver esse povo que é apresentado para a gente como sendo tão simpático, na verdade, né?
e é um núcleo que tem uma certa leveza, né? Mas é interessante a gente ver que eles são sobreviventes, isso também é mostrado para a gente desde o início, que eles são nômades e sobreviventes por natureza, e a gente começa a ter um vislumbre dos métodos que todo grupo, grupo que sobrevive com dificuldade, acaba tendo métodos violentos, brutais, e que acaba tendo que lançar mão de uma certa crueldade em determinados momentos para garantir a sobrevivência do grupo. E é interessante a gente ver essa camada nesse grupo de seres assim. E a gente começa a entender um pouco também o medo todo que a Nora e a amiga tinham de serem descobertas com esse estranho, de acontecer alguma coisa que desagradasse ao grupo. E a gente agora entende melhor, né? Aquela apreensão toda que elas demonstravam, né? Então, antes do que acontece nessa festa, o pai dela fala, olha, a gente vai à frente da caravana. O que quer dizer isso? Provavelmente eles conversaram, o pessoal lá conversou, você vai à frente e você vai ditar o ritmo da caravana. Então, nós vamos andar mais lentamente por sua causa. Então, você vai ficar na frente. Sim. Aí acontece lá o desastre. Sim. O estranho aparece. O estranho aparece, todo mundo vê, aí ele aparece e fala o nome da Nori. E aí não tem nem como ela dizer que não sabe quem que é. Ele fala, é uma das poucas palavras que ele sabe falar, Nori! Nossa, ela fica branca, amarela, roxa, né? E eu gosto tanto dessa personagem, porque eu acho ela muito afrontosa. Eu gosto muito disso, dela chegar e falar. Ela fala, né? Sem amigos, para que a gente está sobrevivendo, né? Porque ela está questionando até essa brutalidade, porque é uma coisa brutal, né? Das pessoas serem deixadas para trás, e é isso, né? Vamos recordar com muito carinho e afeto, mas como a Nilda falou, foram deixados, foram abandonados à própria sorte, né? E tal. Então é triste isso, né? E ela é uma personagem muito, né? Eu gosto do jeito como ela lida com as coisas. Claro que o final desse segmento dos pés peludos é uma graça, também achei muito interessante, né? Porque ele vai ter a tristeza de descobrir o pai, né? Que vai ser o último. E isso é péssimo, porque ele já está achando que eles vão ser deixados para trás, né? Porque se eles vão por último, ele que vai ter que se apressar. E ele não consegue se apressar. A mãe fala, era melhor ter dizido que vai abandonar a gente de uma vez, né? Eles iam ser, pelo fato de ficarem para trás e não conseguirem manter a mesma velocidade de avanço que os outros, eles iam ser descaravanados, né? Como é o termo lá. Certamente. Mas me veio uma pergunta na cabeça. Eu escutei uma outra elucubração sobre isso, de que, por exemplo, alguns descaravanados ou deixados para trás poderiam não morrer e acabar se estabelecendo em alguns lugares e dar origem a povoamentos hobbits no futuro. Será que isso procede? Sim, não é impossível. Não é impossível. Porque a história dos hobbits não é muito conhecida antes do eventos do Bilbo, que tem no Hobbit. Que ele vai escrever, né? Que ele vai escrever. Então, ela não é a interação deles com os outros povos não é. Eles têm uma outra coisa, mas ela não é tão conhecida, não é tão estabelecida. Mas é sabido, o Gandalf sabia que eles eram um povo que tinha ficado nessa região, porque o Gollum era dessa região, tal. Então, provavelmente eles já vão começar a se estabelecer em alguns lugares, mas o estabelecimento final deles vai ser no condado. No condado e na cidade de Bree, porque na cidade de Bree também tem ali na cidade, em volta, vários hobbits. Até diz que tem uma briga que o pessoal de Bree fala que eles que foram os primeiros hobbits a chegarem ali. Aí o pessoal do condado fala que não, primeiro foi o povo do condado, vocês vieram depois. Interessante, tem uma briga sobre isso, entendeu? Sobre quem é o primeiro que chegou ali naquela região e tal. Então, não é impossível que algum deles tenha sobrevivido. É aquela coisa, como eles são muito pequenos, é difícil um povo pequeno como esse sobreviver sozinho. E isso de deixar um para trás é muito trágico, mas não é uma coisa incomum entre povos nômades. Tá? Não é todo povo nômade que fazia isso, mas isso não é uma coisa incomum, sabe? Não é uma coisa assim, nunca nenhum povo Eu acho que não é nenhuma questão, a gente fala isso com o nosso olhar, o suburbano, né? Mas é uma questão de sobrevivência, né? A empatia, ela vai ficando para trás, que o pessoal pensa em nome do grupo, né? Então. Tem que pensar no grupo. Né? E aí agora eu vou falar
mudando um pouco, uma crítica que eu li hoje sobre toda a parte dos pés peludos nesse episódio, que é muita coisa. E assim, aparentemente, até o momento, e pelo que a gente conhece, os pés peludos não têm uma interferência direta no que vai acontecer na história. Uhum. O elemento aí que vai acabar ligando eles, talvez, ao Elrond, ao Sauron e tudo mais, é o estranho. Sim. Uhum. Uhum. Mas eu vi gente reclamando que deu muito espaço para eles e não apareceu nem o Elrond, não apareceu não apareceu ninguém. Tiveram focos em personagens diferentes dessa vez. Foi uma escolha de fazer essa progressão nesses núcleos especificamente, né? E tal, Então, sim. eu vi essa reclamação, eu achei uma reclamação razoavelmente pertinente, mas eu não sei porque, como aquela coisa, como eles estão comprimindo a história, mudaram um pouco a sequência, a cronologia, eu não sei dizer se isso realmente é excesso de passar os pés peludos agora, ou se lá na frente isso se explica, porque só chegando E lá é na bem frente. capaz que essas histórias até elas continuem correndo paralelamente por um bom tempo, viu? Porque se são núcleos separados, eles não têm ligação direta, e esse estranho, por enquanto, mal consegue verbalizar duas palavras, né? Então, como é que vai ser mostrada essa ligação, né? Mas que esse estranho é o Gandalf né? Tá Não, o cada pessoal vez tá falando que é o mais... Radagast agora. Agora tá o bolando o Radagast. Eu já falei que é o Tom Bombadil. Tom Bombadil, né? Eu sei. Olha, gente, mas a questão estética do episódio, né, Nilda e Marcos, é muito bonita, né? Todo o figurino, aquele negócio de que quando eles estão indo embora com a caravana, eles estão com aqueles matinhos na cabeça, né? Douradinhos. Porque Né? eles Aquilo estão é se muito fofo. disfarçando na paisagem mesmo. Sim, é muito bonitinho. E você vai ter o finalzinho deste núcleo aqui, o estranho vai acabar colaborando, né? Porque é claro que é isso que vai acontecer, porque o pai não consegue puxar com a mãe a carroça. As meninas estão ali também, tá todo mundo atrapalhado e ficando para trás, estão ficando desesperados. E aí o estranho começa, Nori, amiga, né? Negócio assim, amiga. Pô, e eu fiquei com a impressão, não sei vocês, que ele também tá ajudando a puxar depois ali, né? Eles não estão sozinhos, né? É o que ele vai ter que fazer, porque as crianças que apareceram no outro episódio, eu não tinha certeza, irmãos de quem que era. E são irmãos da Nori, que são os filhos do pai da Nori com a madrasta, né? Que é madrasta da Nora. Inclusive, nesse episódio, ele fala: quando a minha Rosa morreu, eu achei que ia perder o mundo, aí eu conheci você, né? Ninguém falou disso, né? Mas eu achei tão bonitinho, né? Aliás, esse ator que faz o pai, gente, ele tem um olhar tão bonito, sei lá, ele tem um olhar tão carinhoso, tão afetivo, né? E ela também é tão. Eles são um casal. Tipo assim, fofo mesmo, fofo. E ele também dá para perceber que ele é meio sonhador com a filha, mas ele não pode se dar o luxo de sonhar porque ele tem filhos para criar. Sim, ele tem que ser prático, né? Ele tem que ser prático. Sim. Ah, verdade. Mas é um segmento assim. Lamento as pessoas que não estão gostando, ou estão querendo que tenha mais uma ligação e que seja mais rápida essa ligação, porque eu estou conseguindo saborear. Porque, gente, Senhor dos Anéis é os hobbits. É você ter o amor, que você tentar entender o Bilbo, o carinho, aquela toca dele, né? O carinho que ele tem pelo Frodo, tudo é isso também, né? É muito engraçado, porque Tolkien já tinha escrito boa parte desse mundo antes de publicar o Hobbit. O Hobbit foi um livro infantil que ele falou: vou colocar alguma coisinha desse mundo que eu criei. Mas não fazia parte do canon. As pessoas gostaram tanto do Hobbit que exigiram uma continuação. Olha. Aí ele escreveu O Senhor dos Anéis e inseriu todo esse mundo que ele tinha criado. Mas ele teve que colocar os hobbits no meio, porque os hobbits não faziam. Assim, por 30 anos ele escreveu e os hobbits nem apareciam. Aí, quando apareceu o primeiro Hobbit, ele teve que enfiar na história. E o que eles estão fazendo aqui é o que o Tolkien teve que fazer, enfiar Hobbit na história. O Tolkien tinha até uma certa bronca do livro Hobbit por causa disso, né? Olha, não, sério, que triste, cara, porque eu acho delicioso, eu gosto de agora a protagonista ser praticamente a protagonista é uma Hobbit, né? Então a gente tá atualizando esse olhar, né, e tal, eu gosto muito dela, eu tô achando ela Hobbit até mais incisiva, assim, do que os Hobbits, né, famosos,
conhecidos. Essa é mais, ela confronta, né? Ela fala, para que a gente vive então, né? Se a gente não pode conhecer nada, conhecer da onde vem o canto dos pássaros, como é que eles migram e por aí vai, né? Muito interessante. Ela tem uma perspectiva de mundo, porque quando a gente vê os hobbits primeiramente no Senhor dos Anéis, né? Eles estão ali vivendo uma vida incrivelmente tranquila, abundante. Então eles têm uma perspectiva de mundo muito mais otimista e, como é que eu diria, menos assim, Menos aventuresca. menos aventuresca e com um olhar para as dificuldades da vida que a Nori tem, porque a vida dela é basicamente enfrentar dificuldade para sobreviver e tentar sonhar, né? Se permitir, né? Sim. Ah, muito bom. Mais alguma questão aqui do núcleo? Aqui eu posso passar para os elfos. E os Vamos orcs. lá. Vamos lá, os elfos e os orcs. Então a gente vem aqui para o terceiro segmento que a gente escolheu, eu pelo menos, né? A host aqui escolheu separar por segmentos. E a gente vai ter aqui a surpresa triste, na verdade, de descobrir que o elfo maravilhoso que a gente vem acompanhando, né? Que é o Arondir, né? Ah, o nome dele, Arondir. Tá parecendo Valdir, né? Eu vou começar a pensar nos nomes brasileiros. Tinha aquela dupla Jane e Arondir. Jane e Arondir, devia ser Jane a namorada dele, né? Jane e Arondir. Olha o nosso humor, né? Mas aqui nesse episódio, a gente vai descobrir que ele foi aprisionado. Quando ele entrou naquele túnel, foi pego. E ele vai descobrir que tem elfos, ele também, né? Estão sendo escravizados, né? E aí você vê que ele... né? junto com humanos e por orques, né? Ele se encontra ali no local caído no chão, um local coberto, porque os orques não podem se aproximar do sol, não pode ficar abaixo do sol, né? Só quem fica embaixo do sol são os Uruk-hai, né? Vamos recordar que esses daí era uma coisa meio científica, era uma mistura de genes, né? Que era feita e eles podiam ficar abaixo do sol. Já os orques não. Aí ele vai ser obrigado a trabalhar, um trabalho forçado. Os elfos estão todos ali escravizados, presos por correntes, né? Uma reclamação que eu quero colocar aqui, que as pessoas reclamaram, eu acho que nesse sentido eu posso falar agora, que eu gostei das pessoas maquiadas como orques, porque da outra vez o orc que aparece é um orc de CGI, né? O que luta com a moça. Agora não, são pessoas mesmo maquiadas como orcs. O Marcos tem algumas críticas em relação à questão de atuação orc, especificamente. Mas eu gostei muito da maquiagem. Esse segmento ele trata dessa coisa cruel, porque é uma cena muito cruel, o momento em que o elfo, o orc oferece a água para o elfo, que foi meio mal criado, estava ali respondendo, e na hora que ele está bebendo, ele corta a garganta, né? Então você vê como é cruel, e é burro, inclusive isso, porque ele vai tirar a própria mão de obra que eles estão tentando adquirir ali. E mais cruel ainda, isso é proposital, é colocar os elfos, que até onde eu sei, a Nilda vai talvez explicar para a gente, esses elfos são elfos que são protetores de árvores, não é verdade? Eles são elfos quer dizer que para eles, cortar as árvores para poder prosseguir naquela localização onde vai ser o futuro Mordor, não é? Eu saiba essa localização, você vai ter ali eles tendo que arrancar árvores que são o que eles literalmente adoram, né? É uma adoração, né? Eu não sei o que o Marcos tem, né, sobre o Marcos tem umas críticas relacionadas à atuação. Os orcs, mas assim, sobre a questão das árvores, porque assim, o Arondir e a turma dele ali são elfos, mas não são, pela descrição, eles são os elfos que nunca saíram da Terra-média. Tá? Porque a Galadriel, ela veio de Valinor, e eles não, eles são os que ficaram na Terra-média, eles são chamados de elfos cinzentos, elfos silvestres. Sim. E assim, todo elfo tem ligação com a natureza e com árvores, eles não, sabe, eles gostam muito. Elfos silvestres cantam para a árvore, acompanham elas crescerem. Sim. Então assim, para qualquer elfo, normalmente cortar uma árvore é um sofrimento próprio, sabe assim? Como tá matando um bichinho de estimação, sabe? É uma coisa assim. Sei. Não é fácil para eles fazerem aquilo, não é fácil para ele fazer aquilo ali. E aí eu vi, né, nesse comentário uma coisa, porque os orcs são, até certo ponto, elfos corrompidos, né? E eu não sei até que ponto que eles estão tentando corromper esses elfos ali.
Eu também acho que tem um propósito, né? Que o Arondir, no momento que ele se vê obrigado, até por causa da violência, a cortar a árvore que está impedindo, ele foi corrompido, né? Naquele momento, né? Gente, tá todo mundo aí? Eu tô. Tá, Sim, tá assim. sim. Marcos, qual Ah. é o problema dos orcs? Não estão gruindo direito? Não estão fazendo muito... Não, mas, não? na verdade, nessa cena específica, a minha questão não foi só com os orcs, é mais ou menos o Adorei. seguinte. Isso eu comparando com o filme do Senhor dos Anéis, né? Uma comparação meio que. Não sei se cabe, mas eu percebia que, por exemplo, tinha uma direção de atores nos orcs que eu via no Senhor dos Anéis, uma direção de atores muito bem feita. A maneira dos atores andarem, a postura, as reações deles, por exemplo, quando tinha um momento que os orcs tinham expressão de raiva, de medo, de dúvida, mesmo sendo esses seres que a gente sabe que eles são tanto quanto limitados, né? Ou bastante até animalescos. Mas eu sentia os atores muito mais concentrados enfim, com trejeitos, com todo um trabalho que eu não vi nessa cena nos orcs. E aí, durante a cena, tem algumas coisas que, por exemplo, aparece o org, e aí você vê no fundo da cena um personagem dos humanos, ele tá sentado, ele continua sentado, olha e parece que, porque na verdade tinha o org que tá vindo, ele é um org de CGI. E aí faltou o diretor falar: fulano, tem um monstro vindo pra cima de você, não fica sentado com essa cara de nada parado então aí. é meio Essas problema de coisas. direção de atores, né? Porque é que a gente também se acostumou, os Seus Anéis, tem uns orcs maravilhosos, né? Assim, né? Porque você tem aquele orc, né, que é todo cara todo afundada, mas ele é mega berés, né? Ele cospe assim quando a pedra cai do lado dele, né? Aqui eu não tô tentando passar pano não, porque eu também sou uma pessoa que regula muito a atuação. Mas eu achei, na minha impressão, que também tem uma coisa meio rústica, né? Que a gente tá o que no final da Segunda Era, então talvez mais para frente esses seres também vão evoluindo, né? Até com contato humano depois, ou mesmo contato orc, formando essa tremenda dessa região que o Sauron tá ali ainda criando, né? Que é Mordor, né? Então sei lá, o que você acha, Nilda, disso? Olha, eu não sei se aquela região, porque aquela coisa, depois que a Galadriel lá quando ela tá naquele salão de saber, que é uma grande biblioteca, ela vê que aquele sinal lá não é um tridente, é um mapa de Mordor, né? E pode ser que ali seja Mordor, mas a gente não tem certeza. Claro, Porque sim, pode sim. ser aquelas terras ali no sul que depois virou Minas Tirith, pode ser Então a gente ainda não tem certeza se aquela terra ali é o Mordor. É verdade, Pode sim. ser, tem grandes chances de ser, mas não temos certeza. Porque, na né? verdade, esses orcs que estão concentrados ali naquela região e fazendo toda aquela devastação, possivelmente eles vão ser, em algum momento, durante o conflito que vai acontecer, vão ser derrotados e expulsos dali, né? Podendo outra coisa surgir ali no local, né? Não, porque no momento eles estão expulsando a população, estão escravizando e expulsando a população humana. Pode ser que todo o trabalho que eles vão fazer vão deixar aquela terra tão devastada que ela vire Mordor. Né? Então, assim, a gente ainda não sabe se eles já estão em Mordor ou se eles estão se preparando para ir. Uma coisa a gente sabe, né? como tem aquele negócio da terra está morrendo, a vida está definhando, o leite da vaca está virando aquele líquido, né? Então pode ser que ali tudo que está sendo tocado, como vai morrendo, pode se tornar aquele local corrompido, né? E tal, né? Mas é interessante, não deixa de ser uma especulação, né? É interessante. Porque pode realmente ser aquela área, né? E aí tá ali o Arondir e os outros elfos apanhando, sendo chicoteado, quer dizer, não é aquele elfo bonito, imponente, aquela coisa etérea, é o elfo da terra mesmo, o elfo que está ali no meio do que está acontecendo, de uma guerra e de um conflito. Então, são presos, escravizados, mortos, porque eles tentam fugir. Eu vou dizer que eu não gostei muito do CGI lá do Warg, eu não gostei muito tava dele. fraquinho mesmo. Eu não sei se esse núcleo, talvez esse núcleo aí do sul, dos humanos, porque a gente, querendo ou não, a gente sabe que quando fazem essas filmagens, foram feitas filmagens diferentes, tal, são outros diretores, né?
eu tô achando que tá meio fraco. Talvez tenham mandado para lá os diretores mais fracos, não sei. Claro, Né? pode E aí ser até sim. do CGI, né? Até do CGI, porque a história é interessante até o momento. Eu concordo com a Nilda. Eu acho que esse org é uma coisa assim, é o CGI e o design dele, né? Talvez ele tenha ficado algo tão grotesco que ele acaba sendo até engraçado de certo ponto, quando Ele ele me deveria ser parece muito menor. assustador, Você ficou com né? a impressão que ele parece um pouco menor do que aquele outro orc que aparece no Ah, Senhor que dos aparece no... Anéis? Sim, sim. Ele Não tá é com... verdade? Pode ser que depois os orcs tem, porque assim como os orcs tiveram mudanças, né? E orcs, mesmo orcs, eles têm diferença entre eles, Uhum. né? Tem os orcs que moram no interior das montanhas, esses uns mal podem ver o sol. Esses uns Sim. que estão ali, eles até conseguem ver, mas faz mal para eles, Vocês viram que eles né? têm uma espécie de capa que Isso. parece uma pele de cobra para poder ficar embaixo do sol, um capuz assim, que tinha um É. orc com capuz indo para baixo do sol. É claro que a gente não está falando toda a cena, porque vai ter briga, no final eles vão se conseguir se soltar, né? Os elfos, os humanos, até tem um que consegue subir, coitado, né? E por sinal um elfo, né? Só que ele acaba morrendo, né? Atingido por flechas. Não mostra pra gente, pro espectador, quem foi que atirou essa flecha, né? A gente eu fiquei com essa dúvida na cabeça. E é claro, o nosso querido Arondir ali, que eu acho que é Arondir, né? É Ele isso. que não tem a Jane, é uma brincadeira, desculpa. Ele vai ser preso novamente, só que ele consegue quebrar, né? Aquele local onde tem aquelas tendas, né? Então, uma coisa que eu queria só jogar para vocês, porque isso é interessante para quem se interessa por soundtrack. E está aqui talvez uma experiência que a gente pode propor para o nosso ouvinte, né? Que a trilha do Howard Shore é para Mordor, né? O pessoal falou que é isso. O Bear McCreary, ele fez na trilha, ele se apropriou de alguns tons de Mordor. Na hora que está mostrando essa cena aí dos elfos e tal, sendo aprisionados, da luta e tal, ele usa a trilha que o Howard Shore usa para Mordor. É por isso que as pessoas começaram a falar: ah, gente, será que é Mordor, né? Que a dica tá no soundtrack, né? Então por isso que eu até comentei também sobre isso. Isso é um cuidado e tanto, né? Você colocar uma trilha sonora que pareça, mesmo que sendo ou não Mordor ali, você sabe que está indo para aquele caminho. É o povo malvado, são os orcs, entendeu? Sim, Você sim. usa um som que já é reconhecido há décadas como sendo o som daquilo. Gente, isso é um capricho. Isso é um É capricho. coisa de que nem o pessoal brinca de cracudo de Senhor dos Anéis, né? Tá viciado, né? E tem a questão do Eidar também, né? Que no Sindarin é a palavra papai, né? Que os orcs ficam falando assim: ah, por Eidar a gente faz e tal. Se ele pediu, né? A gente faz tudo que ele manda, né? E no final do episódio você vai ter aquela sombra se aproximando, não mostra o rosto pra gente, mas é claro que ele está sendo levado, né? O Arondir para falar com o Eidar, né? E a gente vai descobrir no próximo episódio, acho. Esse Eidar é um personagem também que é criado para a série. E não mostra o rosto, mas a gente já sabe, porque foi ler por aí, né? Que ele vai ser vivido pelo ator que fazia o tio Benjen Eita, do já Guerra dos gostei. Tronos. Já gostei do tio Bendy. Ah, não, já gostei. Eu não lembro dele, mas depois eu vejo. Depois Eu tu vai não, eu ver. não vi toda a série do Guerra dos Tronos. Eu acho que eu vi 2 temporadas e O, desisti. Ixi, Mas, mas então a gente sabe, né? Que a gente até gravava, a gente viu sim, não, tudo. eu escutava os episódios, eu acompanhava por lá, mas eu não tinha paciência Uhum. para assistir. Né? Até porque Ah, eu não tenho tu teve a a HBO nem experiência nada, aí eu através dos acabei nossos desistindo. olhares, né? A gente É, que ficava falando então, né? Mas olha, fiquei curiosa, viu, gente? Foram vários cliffhangers, né? Ganchos, né? isso. Para o próximo episódio. E esse daí foi um gancho interessante, apesar desse núcleo. Sim, é um núcleo que nem o Marcos apontou, é um núcleo que parece que as coisas não deram tão certo. Esse negócio do elfo tá fazendo uma coisa totalmente aleatória, né? mas eu É, acho que é importante o aparecimento desse personagem, porque aí a presença de um antagonista
vai dar uma outra energia para esse núcleo e para a própria série toda, porque por enquanto a gente tem esse grande antagonista que a gente sabe que é o Sauron, mas ele tá meio que por trás de tudo, né? Isso, muita gente achou que esse Eidar era o Sauron por algum Mas motivo. não é. Mas não é. Mas você poder ter um antagonista de peso, de carne e osso ali presente, oferecendo uma ameaça imediata para os personagens, acaba dando uma energia e uma tensão a mais para a série, né? E tem Sim. aquela coisa, né? Que a primeira coisa que o Arondir, quando ele escuta esse nome, né? Ele fala, mas por que ele tem um nome élfico? Né? Que orc é esse com o nome élfico? É, né? não, é o que ele falou, né? A questão da corrupção, né? E a gente vê, mesmo com a imagem embaçada, as orelhinhas, né? Fala, não, a orelhinha é de elfo. Mas é engraçado isso, né? Porque aquilo que eu falei aqui no aplicativo, né, da Prime, não aparece nem que ator é aquele. E no aplicativo da Prime, quando vai aparecendo os atores, por exemplo, lá no navio, né? Tinha vários, tinha alguns que tinha nome, e tinha outros que só aparecia assim, marinheiro, porque aqui não tinha nome, mas aparecia o nome do ator escrito marinheiro, né? Como é que ele descobriu, Nildo Marcos? Agora vai ter que entregar o ouro aí, Marcos. Mas eu fico caçando por aí informação aqui, ali, aí de repente eu esbarrei com essa. E realmente, mesmo com a imagem meio embaçada, é muito parecido com o cara mesmo. Eu não lembro o nome do ator. Sabe quem é tio Benji? A Nilda vai lembrar porque ela assistiu o começo. O tio Benji, lembra que o Jon Snow, ele tem um tio que já era da guarda? Sim, aí ele fala assim pro Jon Snow, ô Jon, lá o negócio é feio, hein? Tem certeza mesmo que tu quer ser e tal? É esse que é o tio Benji, que depois desaparece, só reaparece lá pro final das temporadas, num momento bem chato. É que assim, o Marcos... quando eu vou atrás da série na internet, você procurar elenco, aparece um monte de coisa, mas do elenco, né? Você consegue ver, mas, por exemplo, se ele aparecia lá como Adar, eu olhava e falava, quem é esse Adar? Eu não sei se é vilão, se é isso, se é aquilo, né? Então, assim, não tá difícil de descobrir quem é o que na série, né? Mas o que isso que eu tô falando, que eu tô falando esse capricho, que eles estão tentando, se a pessoa não é a pessoa que vai dar um Google, vai ficar procurando, que vai ficar caçando, indo atrás de fã-clube, pelo aplicativo, pela Amazon, você não descobre quem é quem. A Amazon tá escondendo, né? Aqui no IMDb do episódio, né? Quando você vai no elenco completo, aparece Adar Joseph Maui, que é esse ator. Aí aparece ele aqui mesmo no IMDb. Ó, o IMDb entregou os outros. A Amazon não entrega, o IMDb entrega. Então, mas é aquela coisa, né? Tá lá pro MDB. O cracudo vai atrás. Quem não é cracudo? Eu tô assim, eu não fui atrás porque eu não tô correndo atrás mesmo das informações. Mas se eu quiser, eu começo a catar aqui as informações e pegando atrás, né? A gente faz essa troca e a gente vai atrás das informações, pergunta pra ti as coisas que a gente não sabe, né, Marcos? Ou que não recorda totalmente. Tipo, quase tudo, né? Basicamente, no meu caso. É basicamente tudo, porque a gente tá com amnésia, só pode, né? Não, mas, por exemplo, eu cheguei a ver uma lista de atores e personagens e alguns nomes que apareciam lá, eu não sabia o que era, entendeu? Sabe? Tá, tem esse ator que faz esse personagem. Tá, mas o que ele é? Humano? Sabe? Sim, só pelo nome do personagem, porque como eles estão enfiando, você não sabe quem é. É claro, muito bom. Mas vamos então lá para a parte dos finalmente, onde a gente dá a nota, né? Faz aqui uma consideraçãozinha breve e dá a nossa nota. Quero começar contigo, minha amiga Nilda. E qual seria a nota que você dá para o episódio? Aí foi legal assistir esse episódio 3? Foi legal de assistir, eu gostei. Eu daria um 7, porque eu acho que realmente lá a questão dos orcs, apesar da história em volta, tá boa, as cenas não foram tão boas assim, né? Apesar de ter me deixado curiosa. E, assim, a série, esse episódio começa com o pessoal lá nos orcs, aí passa todas as outras e aí termina com eles de novo, né? Sim, ela tem isso, né? Esse episódio começa com eles, aí depois passa todos os outros núcleos e vai para lá. Então, assim, tá um pouco, né? Essa coisa de tá ainda com muita apresentação, que eu tava pensando, são, acho que 10, não sei se até o final da série, como é que eles vão fazer? Se eles vão ter que correr muito depois no final. Isso é o medo que eu tenho. Mas até o momento tá certo, tá muito boa, entendeu? A série, esse episódio de 7 a 8 eu daria. Beleza. Tá?
Só caiu um pouquinho, porque realmente a parte lá dos orcs estava meio complicada. É a parte do CGI do Arg tá sacanagem. Aí vocês estão zoando, botando esse cachorro louco pra cima da gente. O que teve de CGI em Númenor não teve entre os orcs. Pois é, gastaram tudo, Nilda, em Númenor. Ai, beleza. E tu, Marcos, qual que seria a sua nota e a tua consideração? Eu daria um 7 também. Eu teve uma outra coisa no episódio que eu não gostei, né? Eu ainda admito para vocês que eu ainda tô mais numa sensação de estar fascinado pela série do que estar, digamos assim, engajado na história, né? Eu acho que ela está se construindo e os momentos aí de maior tensão mesmo e vão chegar, né? E tudo mais. Mas a produção, as várias pistas e informações que a gente tem que vai montando um quebra-cabeça interessante na nossa cabeça, né? Inclusive a discussão que gera as mudanças e referências e tudo mais é muito bacana mesmo de acompanhar. Eu não falei, mas eu tô gostando muito da atuação do Ismael Cruz Córdova, que é o Arondir, né? Eu acho que o Arondir não é só bonito, né? Arondir é tudo. E no Twitter, no Instagram dele, que eu gosto de fuçar, né? Ele é uma figura ótima também, viu? Tá muito legal. Aliás, todo elenco, gente, né? É muito interessante, né? Chega até a ser triste de ver eles sem aquelas roupas, aqueles ornamentos, assim. Mas são pessoas muito legais, assim, de acompanhar no Instagram. Eu tô gostando. Eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade também. É claro que a grande protagonista da série é a Galadriel, mas eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade de simpatizar com a composição que a Morfydd Clark está fazendo para ela. Mas eu acho que isso também se ajeita à medida que a série for avançando. Mas, que a gente está acostumado àquela Galadriel sábia, né? De olhar profundo, né? Eu acho que a gente está pegando a Galadriel num momento onde ela vai ainda adquirir essas qualidades, eu penso assim, né? Que não é que ela não seja sábia, eu acho que talvez ela ainda está sob influência da perda do irmão. Ficou com essa impressão, né? Ela está cheia de sangue nos olhos, né? É a Galadriel antes de tudo, né? Sim. É verdade. Mas eu gostei do um 7 e eu tô de queixo caído com um monte de coisa nesse episódio. Que assim que eu acho como eu até falei para vocês, eu acho que eu não vi paralelo ainda na televisão e se vi foi algo muito excepcional. Putz, eu ainda vou ver muito na vida, juro que eu fiquei voltando para ver. Olha, a minha nota vai ser a nota 8 também. Eu acho que, claro, tem essas questões todas aí que vocês apontaram que são justas, né? Questão de CGI que deixou a desejar um pouquinho, né? Mas eu tô totalmente sob encantamento de Númenor. Eu, como esse ser, né? Pessoa inferior que eu sou, né? Eu fiquei sob encantamento e não tô até agora, né? Então eu tô gostando, e eu tô gostando, inclusive, do ritmo. Eu não tenho problema com a questão do ritmo, eu ainda sinto que eu ainda estou sendo apresentada para, né? Então, quantos episódios que vão ser essa série? Você já tem aqui o 10, né? São 10, né? Essa temporada são 10. São 10, então temos 10 episódios. Então eu acho que realmente as coisas vão começar a andar. É que nem House of the Dragon. Eu sei que não é esse podcast, mas está tendo uns inserts de tempo, as coisas estão se acelerando, e agora eu acho que vai se encaminhar para um ritmo, né, para onde é o propósito da história principal, né? Porque você tem os personagens de House of the Dragon jovens ainda, né? E vai, né, as moças vão crescer, etc, né? Então você tem aqui, eu acho que no Senhor dos Anéis também, o pessoal contando a história. Sim, tem bastante diálogo expositivo, que talvez seja importante para quem não está muito por dentro de como é que é esse mundo, né? Então, eu acho que é uma questão também da gente. Eu penso que é questão de a gente ter um pouquinho de paciência. Tem alguns pontos que podem ser melhorados, que eu acho que vão ser melhorados, né? E tá legal, gente. Tá sendo ótimo acompanhar. Foi um ótimo episódio, né? É que a gente teve logo de cara 2 episódios, né? Então, muita gente, inclusive, fala que é até difícil de digerir quando faz uma maratona de uma vez só. Eu tô até achando, não sei você, Nilda, que tá sendo bom a gente ter as coisas assim devagarinho, porque é tanta informação, né, Nilda? E eu queria eu queria ter visto no feriado a série toda.
Final de semana, que eu queria ter visto no final de semana passado. E eu sou do time que eu sou contra isso de ficar lançando um episódio por semana. Não é TV aberta. Uhum. A gente ficou Aplicativo. acostumado, né? Não, É. porque o pessoal fala até porque teve aquela polêmica do Sandman, mas eu falei, gente, eu quero ter a série toda lá e eu decido se eu vou ver um episódio por semana ou se eu vou ver tudo de uma vez só, sabe? Tá Pois certo. é, A minha irmã mas olha, tá aposentada e tudo mais, ela tem um esquema que tem uma série que ela vê com os filhos. Aí é 1 a 2 capítulos por semana. Aí tem a série dela, que é as séries que ela gosta, as novelinhas e tal. Aí ela vê quando ela quer. Às vezes ela vê um monte de uma vez, sabe? Eu acho que tem público para tudo, né, gente? É claro, não, e tem público para tudo, tem maneiras diferentes de poder assistir as coisas, né? Eu sinto, Angélica, que para mim, eu também ia fazer maratona do mesmo jeito. Só que como a gente está gravando o podcast, eu vou falar uma coisa para vocês. Cara, tá sendo ótimo gravar esse podcast, porque primeiro que está esclarecendo várias coisas para mim. Entendeu? Isso é ótimo, porque eu acho que também esclarece para as pessoas que estão escutando a gente. Então, isso é ótimo, conversar, dialogar, ter a impressão da Nilda, e a gente pesquisa, a gente fica sabendo mais sobre os diretores, né? Então, está sendo ótimo, está sendo show de bola. a Netflix, ela anunciou que ela está considerando a possibilidade de passar a lançar uma parte das séries ou até uma grande parte semanalmente, em vez de lançar a temporada inteira, por uma série de razões deles lá, né? Que eu tenho uma séria dificuldade de entender o que passa na cabeça de quem comanda a Netflix. Coisa a ver com né? métrica que mede Os a CEOs, né? audiência. Só que assim, mas já tem algumas séries que eles estão lançando por capítulo, principalmente as séries coreanas. Que a Coreia está liberando 2 episódios por semana e tal, dependendo da série. Tá? Tem uma coisa assim, tem a da advogada extraordinária, já tinha saído tudo na Coreia, mas pela Netflix saiu 2 episódios por semana, era o contrato. Então, Sim. assim, não sei, assim, não é nem novidade nem dentro da Netflix isso de sair capítulo por semana. Eu vou assumir que eu fiquei bem ofendida. Assim, né? Mais porque eu sou muito fã de Sandman, dos quadrinhos e tudo, do que o pessoal tava obrigando o Neil Gaiman a fazer, sabe? Ir no Twitter, pedir para o pessoal maratonar. Eu achei isso ofensivo, sabe? Com o autor, né? Mas, cara, peraí, cara, respeita o cara, entendeu? Vocês já renovaram séries bem piores, né? Toma vergonha, Netflix, né? Mas eu acho que não tem nenhuma chance da série do Sandman não continuar. Assim, se a Netflix abandonar a série, ela é abraçada por outro canal, outro stream logo em seguida. Eu espero Isso que não sim, tem dúvida. que não obrigue o Neil Gaiman a ficar pedindo o pessoal maratonar por causa do algoritmo, porque, pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi mais jogada de marketing que qualquer outra coisa, né? Assim, tem aquela coisa, tem a vantagem, tem as desvantagens de sair desse jeito. Eu não vejo porque tem que ser só de uma maneira, só de outra, entendeu? E isso, eu vejo séries, tem séries coreanas, tem algumas que eu vi que eram episódios longos, de 1 minuto, 1h20. Essas umas é para ver um por semana, não dá para ver 2, 3 episódios por dia. Tem séries que é curtinha, que é 50 capítulos no máximo, você vê 4, 5 de uma vez só. Mas, e aí depende também de como que é, se tem mais diálogo. Então, não é só as coreanas, todas as séries, né? Então é meio complicado. Tem série de 25 minutos, né, Nilda? Que é rapidinha, numa sentada você assiste o episódio. Perfeito. Essa série, agora eu tô vendo assim, não tô reclamando muito, mas se tivesse lançado tudo de uma vez, eu já teria visto, sabe? Aí a gente poderia fazer outras coisas. Mas eu acho que não tem padrão, não tem que ter esse padrão, é de um jeito, é de outro. Eu acho que muito bom, muito bom. Bom, deixa eu ir para os finalmente aqui, né? Então, claro, quero agradecer a vocês, a você, Nilda, a você, Marcos, porque a gente gravou aqui mais um podcast. Obrigada, tá? A Nilda com certeza vai recomendar, mas eu também vou recomendar, porque a Nilda já participou, colabora do Mitografias, né, Nilda? É bom sempre recordar, né? Não, procurem lá tem muita coisa sobre, até coisas que vão acontecer nessa série, entendeu? Para você entender o mundo, pode procurar lá. Você pode fazer pesquisa por Tolkien que você vai achar.
E eu até fiz o seguinte, na última publicação, eu peguei todos os podcasts que falam sobre Tolkien e deixei tudo linkado, sabe, como tag? Ou seja, dá para Obrigada. você ir direto lá, até o que você recomendou, Nilda, porque, gente, vale a pena, tá? E vamos dar moral para nossa amiga Nilda aqui, né? Divulgar a tua arroba lá no Twitter, que é Nilda Alcarinque, né, Nilda? Isso. Vai ficar marcado direitinho aqui também. Isso. Eu sou uma tuiteira meio que inveterada, mas eu não tuito profissionalmente, gente. Eu falo, porque tem gente que faz de tudo para crescer, né? Sim. Se crescer, se não crescer, eu também não tô nem aí, tô Olha, você lá, é a melhor entendeu? tuiteira que eu conheço nesse mundo, assim. É a que retuita coisas interessantes. É uma das melhores pessoas para seguir. Então, pelo amor de Deus, sigam a nossa amiga Nilda lá, viu? Então. E tem hora que eu tô falando de série coreana, tem hora que eu tô falando de cobrança de imposto, aí depois eu vou xingar político, depois eu vou xingar Política. político, aí daqui a pouco eu vou, sei lá, falar de roupa, sei lá, Tá do jeito que eu quiser. certíssima. Aí daqui a pouco eu vou contar a história de sobrinho, é assim. É por isso que é legal, Nilda. Obrigada, minha amiga, viu, por mais esse programa que a gente gravou. Obrigadão mesmo. Nada, obrigada pelo convite. Uhum. E olha, Marcos, obrigada também, né, querido? Mais um programa que a gente gravou junto. Você quer deixar um recadinho aí pro final? Não, eu que agradeço. Fiquei muito contente de novo de poder conversar com vocês. Ai, que bom, que bom. Eu também, tu sabe, né? Sou suspeita, né? A gente já grava há 13 anos junto. Mas é muito bom, sim, meu querido. Obrigada, viu? E, ouvinte, obrigada por acompanhar a gente. A gente teve um podcast super acessado, o primeiro programa que a gente gravou sobre os 2 episódios. Por favor, se você está gostando, compartilha, tá? Esse podcast. A gente vai postar também lá no YouTube, ou seja, vai estar no nosso feed, nos aplicativos de podcast. Hoje em dia a gente tem o nosso podcast, sei lá, em vários locais. Tem no Spotify, tem na Amazon Music e tal. É só você procurar Cineclube da Masmorra ou Masmorra Cine, que você vai ter acesso aos nossos programas, tá? Inclusive aos programas que a gente grava, que também saem em formato podcast, sobre House of the Dragon, tá? Que a gente faz a live toda segunda-feira. Então aparece lá às 21 horas que a gente está conversando, junto com o nosso amigo Samir. E eu quero agradecer, isso é importante falar, porque eu tenho feito alguns apelos, porque a vida está super difícil para todo mundo, para a gente, óbvio, né? E a gente tem tido alguns reveses financeiros e tal, então a gente está conseguindo ter mais apoios. Eu pedi para o pessoal para poder compartilhar, para poder quem pode apoiar. Então, se você está escutando a gente aqui, pode, você tem condições de nos apoiar, seja pelo Padrinho, ou seja via Pix, né? Porque às vezes, né, a gente fala as coisas brincando, mas é sério quando você não está conseguindo ter cabeça para produzir material, porque você está com tanta preocupação e tal, e a gente faz isso com carinho, faz isso com afeto, a gente gasta, sim, nosso tempo, a gente gasta luz, internet, tantas coisas, como muita gente boníssima também, né, que faz podcast. Então, quem puder, por favor, não esquece de nos apadrinhar. Se você não pode apadrinhar, pode compartilhar. Isso já ajuda tanto. Então, obrigada demais, viu? Eu recebi Pix de algumas pessoas que me ajudaram, que foram lá no inbox falando, ó, Angélica, para te ajudar. Não vou mencionar o nome dessas pessoas, até por respeito, porque as pessoas às vezes não gostam, né? Elas querem ajudar, mas não querem ter seu nome divulgado. Então, se você está escutando, ó, um beijo muito, né, gostoso e um abraço muito apertado. Eu recebi sua ajuda. Tá? E eu agradeço, fico muito grata. Quem puder ajudar, a gente está de coração aberto aqui. Não temos vergonha e a gente precisa comer lembas, porque os elfos não dão lembas pra gente. Brincadeira, eles dão. É isso, gente. Então, olha, muito obrigada. A gente se encontra aqui com a nossa querida amiga Nilda, com o Marcos, se tudo der certo, né? No próximo podcast. E vamos continuar falando aí sobre, né? Senhor dos Anéis e tal. E às vezes a gente confunde, fala, como é que é? Anéis dos Dragões, que é tanta série de fantasia, que a gente está até se embananando, que foi em off, vocês não escutaram. Mas está sendo ótimo fazer e você continue acompanhando a gente, tá bom? Obrigado e um beijo para todo mundo. Até o próximo podcast. Tchau, Fiquem tchau. bem e vamos caçar alguns orcs.